As células são o local em que você trabalha para inserir dados em uma planilha. Você pode inserir dados onde desejar, clicando em qualquer célula de uma planilha para selecionar a célula. Quando você seleciona qualquer célula, ela se torna a célula ativa. Quando uma célula está ativa, ela tem um contorno preto e os títulos da coluna e da linha nas quais a célula está localizada estão destacados. Por exemplo, se você selecionar uma célula na coluna C da linha 5, os títulos da coluna C na linha 5 são destacados e a célula é contornada. Essa célula é conhecida como célula C5, que é a referência da célula. A célula contornada e os títulos de linha e coluna destacados facilitam perceber que a célula C5 é a célula ativa. Além disso, a referência de célula da célula ativo aparece na caixa de nome, no canto superior esquerdo da planilha. Observando a caixa de nome, você pode ver a referência de célula da célula ativa. Para inserir informações em uma célula, primeiramente selecione-a, em seguida digite. Após finalizar a digitação, pressione a tecla Enter para confirmar. Se você deseja editar novamente o texto da célula, clique sobre ela e pressione a tecla F2. No modo de edição, reaparece o cursor piscando no final do texto. Neste caso, somente os comandos de edição ficam ativos na faixa de opções, os demais ficam esmaecidos. Você pode utilizar as setas direcionais do teclado para se movimentar sobre o texto. Seta para a esquerda ou para a direita. Para ir imediatamente ao início do texto, pressione a tecla Home. Para ir até o final, pressione a tecla End. Pressione ao mesmo tempo as teclas Ctrl e seta direcional para pular uma palavra por vez para a esquerda ou para a direita. Para apagar o texto que está à direita do cursor, pressione a tecla Delete. Para apagar o texto que está à esquerda do cursor, pressione a tecla Backspace. Se você quiser confirmar as alterações que fez, pressione a tecla Enter. Se desejar cancelá-las, pressione a tecla Escape ou ESC. Em vez de digitar as informações diretamente nas células, você pode utilizar a barra de fórmulas. Selecione a célula que receberá as informações. Em seguida, clique na barra de fórmulas e digite o texto. Aqui também nós podemos utilizar as setas direcionais para movimentar o cursor para a esquerda e para a direita. E também utilizar as teclas Backspace e Delete para apagar o texto. Na barra de fórmulas, o texto aparece sempre exatamente como você o digitou, sem qualquer tipo de formatação.
Muitas vezes, o texto que digitamos em uma célula excede a largura desta célula. Neste exemplo, o texto Planilha eletrônica do Excel parece invadir as colunas B e C. Contudo, isto não é verdade. Se observarmos na barra de fórmulas, o texto todo se encontra na célula A1. Se clicarmos na célula B1 e observarmos a barra de fórmulas, veremos que o seu conteúdo é vazio. O mesmo ocorrendo com C1. Para ajustar a coluna A de modo que ela acomode todo o texto, vamos fazer o seguinte. Levamos o cursor entre os títulos A e B, clicamos e seguramos o botão do mouse. Em seguida, arrastamos para a esquerda ou para a direita para alterar a largura da coluna. Para ajustarmos automaticamente a largura da coluna, clique duas vezes entre os títulos A e B. Uma das vantagens de se utilizar o Excel é que ele reconhece e trabalha com diversos formatos de número. Os números, quando digitados em uma planilha nova, assumem um formato geral, mas o Excel atribui automaticamente um formato de número correto de acordo com a entrada digitada. Por exemplo, se digitarmos o valor 23 seguido pelo símbolo de porcentagem e pressionarmos a tecla Enter, automaticamente o Excel assume que o valor digitado se trata de uma porcentagem. Isso pode ser verificado na janela Formato de número. Outra característica do Excel é o trabalho com valores monetários. Se quisermos inserir o valor de R$ 235 em uma célula, basta digitarmos os algarismos. Selecionamos o valor e clicamos no comando Formato de números de contabilização. O símbolo da moeda e os centavos são inseridos automaticamente. Um formato semelhante ao contábil é o formato de moeda. Neste caso, temos de selecionar na janela Formato de número o formato adequado. Neste caso, o símbolo da moeda é posicionado próximo ao valor numérico. O Excel também pode trabalhar com datas. Digite uma data separando dia, mês e ano por barras ou traços. Pressione a tecla Enter para confirmar. Um recurso interessante é o formato data completa. Selecione novamente a data e na janela Formato de número, selecione Data completa. Para trabalhar no formato hora, separe horas, minutos e segundos por 2 pontos. O Excel também pode expressar números decimais no formato de frações mistas. Quando trabalhamos com valores muito elevados, é conveniente usar o separador de milhares para facilitar a leitura. Podemos também aumentar ou reduzir o número de casas decimais de um número decimal. Use os recursos diminuir casas decimais ou aumentar casas decimais. Note que, ao diminuir casas decimais, o Excel arredonda o último algarismo à direita. Um recurso muito interessante do Excel é a criação de séries.
Por exemplo, se você deseja criar uma sequência de meses do ano em sua planilha, digite apenas o primeiro mês. Posicione o cursor do mouse sobre a alça de preenchimento da célula, que fica no seu canto direito. Clique, segure o botão e arraste-o para baixo. Ao soltar o botão do mouse, a sequência é automaticamente criada. É possível também se criar sequências de meses do ano abreviados. Note que o cursor assume o aspecto de uma cruz preta ao ser colocado sobre a alça de preenchimento. Podemos criar também sequências com dias da semana. Os dias da semana também podem ser escritos de forma abreviada. O mesmo vale para datas. Digite apenas a primeira data e use a alça de preenchimento para criar uma sequência de datas. Para criar uma série numérica, digite o primeiro valor da sequência. Use a alça de preenchimento como foi feito antes. Contudo, ao soltar o botão do mouse, perceba que foi criada uma cópia da célula e não uma sequência. Clique no ícone suspenso Opções de auto-preenchimento e selecione Preencher série. O recurso autoconclusão permite que você reaproveite qualquer texto que esteja digitado em uma coluna. Por exemplo, ao digitar a letra S, o Excel sugere autoconcluir com a palavra Sul, porque ela já está nessa coluna. Para aceitar a sugestão, pressione a tecla Enter. Se você não quiser aceitar a sugestão da autoconclusão, simplesmente continue digitando. Para cancelar a autoconclusão, pressione a tecla Delete.